Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 81. Em algum momento a cabine do navio de guerra ficou em silêncio. Até Borsalino parou de mexer nas unhas, erguendo os olhos com interesse, um sorriso brincalhão repuxando os lábios. Esse cara, Darren, ele acabou de pedir o comando diretamente ao almirante do quartel-general da Marinha? Você quer o comando desta missão, Darren? Sengoku levantou uma sobrancelha, sua expressão era severa. Sim, almirante Sengoku. A voz de Darren não continha hesitação, era firme e resoluta. Tenho plena confiança. A situação no Mar do Norte é complicada. Conheço as águas ao redor da ilha-alvo de cabo a rabo, as rotas de navegação, as cidades próximas, o posicionamento das tropas, tudo. Fui eu quem organizou esse negócio por meio de intermediários. Tenho todos os motivos para liderar a operação sozinho. E o mais importante, já que a frota Mar do Norte servirá como a força principal nesta missão para eliminar Bin-Ji-Wold e os piratas mundiais. Colocá-los sob meu comando garantirá que eles tenham o melhor desempenho possível. Darren sabia que não havia espaço para recuar ali. Tendo passado anos no Mar do Norte, ele entendeu bem uma verdade. Poder e status não são garantidos, você luta por eles. Faça o pedido certo na hora certa. Às vezes, a melhor maneira de ganhar o respeito do seu superior é desafiar sua autoridade. Os olhos fundos de Sengoku brilharam levemente com as palavras de Darren. Darren, você entende a verdadeira força do Bin-Ji-Wold? De repente ele mudou a pergunta. Sim, almirante Sengoku. Estou bem ciente. Bin-Ji-Wold é um pirata comparável a Roger e Barba Branca. Sua força não deve ser subestimada. Mas esta é uma guerra, e o resultado de uma guerra não é decidido apenas pela força. Sengoku parou para pensar e então perguntou novamente. Você também sabe que se o seu comando levar ao fracasso da missão, as consequências serão graves? Isso pode arruinar seu futuro político na Marinha. Entendo perfeitamente, almirante. Se a missão falhar, aceitarei qualquer punição do quartel-general. Essa resposta fez o brilho nos olhos de Sengoku ficar ainda mais forte. Ele se virou ligeiramente, olhando para Borsalino. Contra-almirante Borsalino, o que você acha? Borsalino acariciou a barba por fazer no queixo, fingindo pensar profundamente. Então, com seu sotaque preguiçoso de sempre, respondeu. Não vejo mal algum em deixar o capitão Darren tentar. Seu desempenho como almirante do Mar do Norte foi excelente, tanto na administração quanto no comando do campo de batalha. A frase final foi suficiente para dissipar a última hesitação de Sengoku. Se fosse qualquer outra pessoa, Sengoku jamais consideraria entregar o comando de uma missão tão crucial contra o Bin-Ji-Wold. Mas Darren era diferente. Seu histórico e histórico de serviço falavam por si. Mesmo sem ter passado pelo programa formal de treinamento para oficiais, sua mentalidade tática e liderança sempre se destacaram nos fuzileiros navais. Acima de tudo, Darren tinha coragem. Oferecer-se para liderar a força principal da frota na batalha contra Bin-Ji-Wold, esse tipo de ousadia não era algo que todo oficial possuía. Muito bem, vou lhe conceder o comando temporário desta missão. Depois de pensar um pouco, Sengoku deu sua decisão. Mas lembre-se, o campo de batalha pode mudar num instante. Se algo imprevisível acontecer, retomarei o controle imediatamente e comandarei a operação eu mesmo. Sem problemas, almirante Sengoku. Do outro lado da linha, Darren estava na proa de um navio de guerra, o manto da justiça ondulando atrás dele ao vento. Seus olhos semicerrados exibiam um sorriso fraco. Ele lentamente guardou o Dendemushi militar e voltou seu olhar para o porto. Um por um, navios de guerra navegavam firmemente das águas além do 321º ramo, formando uma formação em forma de ponta de flecha exatamente como ele havia ordenado. Nas docas, fuzileiros navais fortemente armados carregavam caixas de suprimentos nos navios com foco de aço. Cada soldado se movia com disciplina silenciosa, verificando a artilharia, polindo os canos, preparando a frota para o destacamento. Sengoku realmente disse sim? Uma voz chocada soou atrás dele. Darren se virou e viu o rosto de Tokikaki congelado em descrença. Ele realmente te deu o comando? Para uma missão tão importante quanto derrotar o Bin-Ji-Wold. Darren riu, acendeu um charuto e piscou. A matriz sabe reconhecer talentos. Droga, por que não eu? Tokikaki rosnou com os dentes cerrados. Por algum motivo, ver Darren sob os holofotes doeu mais do que levar um soco no estômago. Este era o Bin-Ji-Wold. Um pirata lendário com uma recompensa de 400 milhões de belis. Ao longo dos anos, inúmeros pesos pesados da marinha, o ex-almirante Zephyr dos Punhos Negros, o almirante Sengoku, o vice-almirante Garp, tentaram derrotá-lo. Agora com o Bin-Ji-Wold preso no Mar do Norte e a Grand Line isolada, eles finalmente tinham a chance de terminar o trabalho. E quem estava no comando era Darren. Darren, você tem certeza de que quer liderar esta operação? O Bin-Ji-Wold não é como os piratas Mar do Norte de sempre. A voz de Gion era calma, mas cheia de preocupação. Darren lançou-lhe um olhar de soslaio e sorriu. Não precisa se preocupar comigo. Sou um canalha e um canalha. Como é mesmo que se diz? Ah, é mesmo. Vilões sempre vivem mais. Gion mordeu o lábio furiosa. Não estou preocupado com você. Estou preocupado que seu péssimo julgamento faça com que a frota Mar do Norte seja aniquilada pelo poder destruidor de mundos do Bin-Ji-Wold. E pior, desfaça todo o trabalho duro que o almirante Sengoku fez. Darren deu de ombros. Quem sabe? Estamos falando do Bin-Ji-Wold. Não importa quem esteja no comando, há uma chance de a missão fracassar. Claro, se você estiver confiante, Gion, terei prazer em lhe entregar o comando. Que tal? Gion apertou os lábios e ficou em silêncio. A frota Mar do Norte não seguiria suas ordens.
E a verdade é que quando se tratava dos piratas do mundo, nem ela tinha confiança. A Moa Moa no Mi, seu poder era suficiente para fazer qualquer um se desesperar. Esse tipo de força não era algo que estratégia ou formações pudessem resolver. Ela olhou de soslaio para o perfil de Darren. Ele olhava calmamente para o mar, com um sorriso leve e relaxado nos lábios. Será que ele realmente tinha um plano para lidar com o Bin Jiwold? Jion não pôde deixar de sentir uma curiosidade crescente. Capítulo 82. Darren não tinha tempo para se preocupar com os planos que Tokikaki e Jion estavam tramando. De pé na proa do navio de guerra, ele olhou para o porto, observando um navio de guerra após o outro, totalmente preparado e pronto para partir. De sua posição privilegiada, ele podia ver claramente os inúmeros fuzileiros navais do Mar do Norte posicionados nos conveses. Ele falou com confiança, mas ninguém entendia a força do Bin Jiwold melhor do que o próprio Darren. Ele precisava se manter alerta. Um passo em falso e esta missão poderia custar-lhe a vida. Darren, todos os navios de guerra para a missão foram totalmente equipados. A voz firme de Momonga veio de trás. Usando seu cap de oficial, seu rosto estava mais pesado do que Darren jamais o vira. Darren assentiu com um sorriso. Bom trabalho. Momonga olhou para as costas largas de Darren. Após um momento de hesitação, não conseguiu mais se conter. O tempo era curto, mas conseguimos. Os 10 navios de guerra de médio porte designados para esta missão passaram pelas atualizações do Germa 66. Suas quilhas foram reforçadas com grandes quantidades de metal leve. Mas Darren, eu ainda não entendo por que você gastou tanto para modificar os navios. Você sabe que o custo de modificar um navio poderia facilmente cobrir a construção de um novo do mesmo tamanho. Os navios de guerra eram absurdamente caros. Embora a frota Mar do Norte usasse embarcações de classe média, não tão grandes quanto os navios de guerra principais do quartel-general dos fuzileiros navais, muito menos no mesmo nível dos navios da classe Booster Call, ordem de aniquilação, cada uma ainda custava mais de 50 milhões de belis. Normalmente, quanto mais navios você pudesse alocar com o mesmo orçamento, melhor. Dessa forma, você poderia formar uma frota de combate adequada e estabelecer superioridade em poder de fogo. Darren riu baixinho. Não se trata de quantidade. Você vai entender por que eu fiz isso em breve. Ele fez uma pausa e perguntou. Como está o time do Doff? Momonga respondeu após um momento de reflexão. Segundo informações da família Don Quixote, não houve nenhuma mudança na hora ou no local do acordo. Até agora, os piratas mundiais não fizeram nenhuma movimentação significativa. A negociação está ocorrendo conforme o planejado. Darren cerrou os punhos. E os armamentos dos navios de guerra? Momonga respondeu seriamente. Cada navio de guerra é equipado com 10 canhões pesados, e os cascos foram equipados com mísseis balísticos compactos da Germa. Quanto à tripulação, além de sabres padrão e rifles longos, as elites da frota Mar do Norte estão armadas com armas de eletrochoque, artilharia portátil, lança-chamas e outras tecnologias da Germa. Darren deu um sorriso satisfeito. Perfeito. Vamos embora então. Ei, Darren, será que vamos mesmo chegar a tempo? A ilha-alvo é... Tokikaki veio correndo ofegante, agitando uma carta náutica amassada nas mãos e se debatendo em pânico. Mais de 3 horas de distância, disse Jion calmamente logo atrás dele. Vendo a preocupação em seus rostos, Darren levantou a mão e sorriu. Com esse gesto, uma série de chamados de corneta agudos e urgentes soaram na torre de vigia do navio de guerra, espalhando-se rapidamente pela frota. Esse sinal de mão, Tokikaki, Jion e Momonga congelaram. Eles viraram a cabeça bem a tempo de ver os fuzileiros navais de cada navio rapidamente recolhendo as velas nos mastros. Pronto? Seguro e firme. Darren exalou uma densa nuvem de fumaça e disse calmamente. Antes que alguém pudesse reagir, arcos deslumbrantes de eletricidade roxa surgiram entre os dedos do capitão da marinha. No instante seguinte, um campo magnético estranho e invisível irrompeu de seu corpo. Estrondo. Um estrondo profundo ecoou do casco sob seus pés. Tokikaki e os outros cambalearam quando uma poderosa força centrífuga subitamente tomou conta do navio de guerra. Sem chance. Os olhos de Tokikaki se arregalaram em descrença. A expressão de Momonga mudou. Ele também percebeu algo. Nós conseguiremos. O capitão da marinha ergueu a cabeça, a voz cheia de vigor. Um campo magnético furioso emanava de seu corpo, agitando sua ampla capa branca em frenesi. Ele se virou, sorriu para eles e disse. Ah, certo. Esqueci de mencionar. Uma luz forte e uma ambição ardente iluminaram seus olhos profundos. Eu nunca disse que o poder da frota Mar do Norte se limita ao mar. Com isso ele cerrou o punho. Estrondo. Outra onda de vibrações profundas percorreu o casco. O convés sob seus pés tremeu violentamente, e um enorme redemoinho irrompeu na superfície do oceano. Sob o olhar atordoado de Tokikaki, Jion, Momonga e inúmeros fuzileiros navais do Mar do Norte, o mundo ao redor deles parecia começar a afundar. Não era o mundo que estava afundando. O navio de guerra em que estavam, estava subindo. Bum! Pilares de água e ondas gigantescas explodiam do porto naval. 10 navios de guerra, formando a frota Mar do Norte, surgiram do mar agitado, envoltos em um violento campo magnético, e dispararam para o céu a uma velocidade de tirar o fôlego. Ah! O grito de Tokikaki ecoou no convés do navio de guerra principal. O navio de guerra em aceleração lançava vendavais cortantes em seu rosto, distorcendo-o até deixá-lo irreconhecível. Ele ficou paralisado, com uma expressão exagerada e boquiaberto, a mente em branco. Eles estavam voando. A frota que Darren construiu não era uma força naval comum. Jion agarrou-se firmemente ao corrimão, fitando o denso mar de nuvens à sua frente. Embora seu rosto ainda estivesse pálido de choque, um rubor de euforia se espalhou lentamente por suas bochechas. Uma frota naval voadora. As implicações estratégicas eram inimagináveis. Mobilidade incomparável. Furtividade quase perfeita. Livre das restrições do mar. Capaz de ataques aéreos surpresa.
Ela já conseguia imaginar a expressão de espanto no rosto de Sengoku quando ele visse a frota em ação. Ao lado dela, Momonga deu um sorriso amargo e desamparado. Agora ele entendeu. Esse era o verdadeiro propósito de Darem. Seu poder de Akuma no Mi. Com a Jiki no Mi, ele podia usar força magnética para levitar os navios de guerra reforçados com metal, lançando-os ao céu como balas de canhão. Todos, enquanto os fuzileiros navais ao redor deles olhavam com admiração para o céu que se escondia atrás deles, a voz de Darem soou. Imediatamente, ele conquistou toda a atenção deles. Lá estava ele na proa, ereto e inflexível como uma lança de batalha, de frente para o vento. Um sorriso destemido e determinado surgiu em seus lábios. Nosso objetivo é simples. Para derrubar o lendário pirata, Bin Jiwold. O silêncio caiu sobre o céu. Então, matar. O rugido irrompeu como um trovão, sacudindo as nuvens e ecoando pelos céus. De volta ao porto naval, milhares de fuzileiros navais estacionados na filial 321 assistiam com admiração e frenesi a frota ascender em direção às nuvens. Enquanto a chuva do mar caía, todos erguiam as mãos em uma saudação solene. Cada um deles sabia que não importava o que acontecesse na batalha de hoje, as presas da frota Mar do Norte já haviam deixado sua marca. Capítulo 83. O céu estava pesado e cinza. Flocos de neve dançavam descontroladamente, cobrindo o mundo com uma espessa camada de glacê. Tudo que se via era pálido e desbotado. 5 navios piratas navegavam com Jolly Rogers perto da costa da ilha. Seus conveses estavam lotados de piratas sorridentes e de aparência selvagem. Capitão Mundo, assim que esse acordo for fechado, finalmente reabasteceremos nossas armas, certo? Ha. Claro, aquele punk do Doflamingo não ousaria desafiar o capitão. Ouvi dizer que a família Don Quixote controla toda a rede clandestina de contrabando de armas em Mar do Norte. Aposto que as mercadorias que eles vão trazer desta vez serão de primeira qualidade. Shahahara. Quando terminarmos, os fuzileiros navais, o governo mundial, todos serão reduzidos a cinza sob o poder de fogo dos piratas mundiais. Os piratas dos piratas do mundo voltaram os olhos para Bin Jiwold, parado na proa, de braços cruzados. Em seus olhares ardia uma admiração fanática por sua figura imponente e de ombros largos. Esse era o capitão deles. O lendário pirata conhecido como Destruidor de Mundos. Um homem que certa vez esteve ombro a ombro com Barba Branca e Roger, alguém que fez até mesmo o governo mundial e o quartel-general da marinha tremerem de medo. Barorororo. Com certeza. Eu sou Bin Jiwold. Qualquer coisa que ficar no meu caminho será destruída. Bin Jiwold riu muito e então se virou para seu irmão Biojak empoleirado em seu ombro. Certo, irmão? Biojak, pálido e doentio com uma intravenosa pendurada no braço, olhou para o irmão mais novo, autoritário e despreocupado. Um traço de preocupação brilhou em seus olhos, mas ele forçou um sorriso e assentiu. Sim, irmão. Bin Jiwold caiu na gargalhada novamente, enquanto a neve se acumulava nos chifres de seu capacete de metal. Ele olhou de soslaio para o convés, observando os rostos ambiciosos de sua tripulação. O sorriso em seu rosto só se tornou mais arrogante e mais desafiador. Ele não sabia exatamente o porquê, mas os fuzileiros navais e o governo mundial haviam dobrado sua recompensa de 200 milhões para 400 milhões de belis. Mesmo assim, a atitude de Sengoku fora um grande favor. No mar, o aumento da recompensa significava aumento da pressão dos fuzileiros navais, mas também aumentava a notoriedade. Quanto maior a recompensa, mais infame você se tornava. E isso significava que mais piratas, ávidos por um nome, viriam em bando à sua bandeira. Somente no último meio mês, somente no Mar do Norte, o número de piratas sob seu comando disparou de algumas centenas para vários milhares. Sua frota cresceu de um navio para 5. E isso era apenas o Mar do Norte. Se ele retornasse à Grand Line, ou mesmo ao Novo Mundo, muitos outros se juntariam a ele. Os piratas do mundo se tornariam uma das tripulações piratas mais fortes dos mares. O Bin Jiwold há muito invejava o tipo de frota pirata voadora comandada por Shiki, o Leão Dourado. Que era gloriosa é esta. Ele zombou enquanto murmurava para si mesmo. Então ele olhou para uma ilha distante e deu a ordem à sua tripulação. Prepare-se para pousar. Através da neve rodopiante, o contorno da ilha surgiu à vista, branco puro, como uma cidade fantasma, vagamente visível sob o céu nublado. Aquela ilha desabitada era o ponto de encontro combinado para o comércio. Sim, Capitão Mundo. Os piratas responderam animadamente e ansiosos para se mexer. Desde que se juntaram aos piratas do mundo, eles estavam famintos por armas. Este acordo era algo que aguardavam ansiosamente. Os marinheiros começaram a trabalhar, girando o leme, puxando as cordas e ajustando as velas. Guiados pelo vento, os 5 navios alteraram o curso e deixaram rastros extensos no mar à medida que se aproximavam da ilha. Espere. Assim que os navios piratas se aproximavam da costa, Biojak falou de repente. Empoleirado no ombro de Bin Jiwold, suas sobrancelhas cinzentas franziram-se profundamente enquanto ele estudava o litoral estreito e estreito à frente. Os 5 navios estavam se espremendo no porto, tão lotados que pareciam apertados e perigosos. Um vento cortante batia em seu rosto, fazendo-o tremer incontrolavelmente. O frio o fez tossir violentamente e seu rosto ficou vermelho devido ao esforço. Cough, cough. Mundo, só por segurança, acho que não devemos atracar todos os navios de uma vez. A costa é muito estreita. Se os fuzileiros navais aparecerem agora, nem teremos chance de correr. Bin Jiwold olhou para o irmão claramente indiferente à preocupação. Desde que sua recompensa foi aumentada, Biojak estava em um estado constante de preocupação, cuidadoso demais. A menos que fosse absolutamente necessário, eles nunca atracavam. Todos os navios foram minuciosamente revistados, todos os Dendemushi e dispositivos de comunicação confiscados. Chegou ao ponto em que Bin Jiwold não conseguia parar de se perguntar se a doença do irmão o estava deixando excessivamente cauteloso. Esta era Mar do Norte, não a Grand Line.
Mesmo que aquele bastardo do Sengoku aparecesse, ele não tinha nada a temer. Mesmo assim, pensando em como seu irmão cuidara dele quando eram pequenos, e vendo quanto ele havia enfraquecido, Bin Ji-wold não discutiu. Continuou sorrindo. Se é a sua sugestão, então. Ele apontou para um dos navios. Vocês, não atraquem. Patrulhem a costa da ilha e esperem meu sinal. Ele tirou um Dendemushi do casaco e jogou para um pirata naquele navio. Os piratas a bordo daquele navio imediatamente soltaram gemidos de decepção. Seus rostos se fecharam. Os piratas não eram conhecidos pela disciplina. Eles não foram para o mar em busca de sonhos ou liberdade, ainda não existia One Piece, nem era de grandes piratas. Eles se tornaram piratas em busca de pilhagem, riqueza, fama e poder. Mesmo dentro da mesma tripulação, brigas por despojos, às vezes até a morte, não eram incomuns. O próprio Bin Ji-wold frequentemente observava rindo. Para ele, os fracos não tinham o direito de segui-lo. Agora que um novo estoque de armas estava chegando, os primeiros a chegar eram os primeiros a serem atendidos. O navio deles não estava atracado. As outras 4, sim. O que significava que aquelas 4 dividiriam as armas da família Don Quixote primeiro, e teriam sorte se conseguissem as sobras. E se restasse alguma coisa, seria o pior de todos. Ainda assim, a autoridade do Bin Ji-wold era absoluta. Ninguém ousava falar. Só conseguiam xingar baixinho a sua má sorte. Capítulo 84. A ilha-alvo ficava a várias milhas náuticas de distância. O navio de guerra flutuava no mar agitado. Reportando ao almirante Sengoku, o Bin Ji-wold pousou na ilha-alvo e está indo em direção ao local designado. O vigia no convés de observação abaixou o binóculo, virou-se e saudou Sengoku, que estava no convés com os braços cruzados. Bem, você consegue ver quantas pessoas estão com ele? Sengoku também observava a ilha distante com binóculos. Suas sobrancelhas estavam fortemente franzidas, como se alguém as tivesse desenhado com tinta. O navio de guerra ainda estava a uma boa distância da ilha. Mesmo com os binóculos mais precisos do quartel-general da Marinha, ele mal conseguia distinguir uma série de pontos pretos movendo-se lentamente pela tempestade de neve. Afinal, o Bin Ji-wold era um dos melhores caças dos mares. Para evitar ser detectado por seu haki de observação, Sengoku precisava manter o navio a uma distância segura. Embora, honestamente, a verdadeira ameaça que ele representava aos fuzileiros navais e ao governo mundial vinha mais do poder de sua Akuma no Mi do que de sua força de combate. Não podemos confirmar o número exato, mas a maioria dos piratas parece estar nos 4 navios ancorados na costa. 4. Sengoku estreitou os olhos por trás dos óculos de armação preta. De acordo com informações, os piratas mundiais não se expandiram para 5 navios depois de todo o recrutamento recente? Sim, almirante Sengoku respondeu o mensageiro, mas por algum motivo, um dos navios não atracou. Perdemos o contato visual com ele. E cara cauteloso. Borsalino, mexendo preguiçosamente nas unhas que estavam por perto, entrou na conversa sem nem olhar para cima. Sengoku ignorou o preguiçoso e franziu a testa ainda mais, sua expressão ficando mais séria. Será que foi obra do Byojak? Byojak, irmão mais velho de Bin Ji-wold e imediato dos piratas mundiais, era frágil e doente, sem qualquer habilidade de combate. Mas possuía uma astúcia e cautela muito além das de um pirata comum. Como estrategista e membro principal da tripulação, ele era o cérebro por trás dos piratas do mundo. Seu intelecto complementava perfeitamente a força avassaladora do Bin Ji-wold, formando uma combinação perigosa. Em operações de perseguição anteriores, sempre foram os planos inteligentes de Byojak que permitiram que Bin Ji-wold escapasse, deixando os fuzileiros navais de mãos vazias. Almirante Sengoku, confirmamos que o alvo está na ilha. Quando nos movemos? Um guarda-costas se aproximou rapidamente falando em tom baixo. Sengoku olhou para o sempre relaxado Borsalino, então fez uma pausa antes de responder calmamente. Espere um pouco mais. Ele tirou um Dendemushi militar de dentro do casaco, e seus olhos pousaram na criatura adormecida. Seguiremos em frente ao sinal do Capitão Darren. Na ilha deserta, a neve caía do céu sombrio. O Bin Ji-wold avançava pesadamente pela neve com centenas de piratas seguindo atrás, seus passos afundando profundamente no terreno frio e gelado. Sua respiração se transformou em névoa branca no ar gelado. Sentado em seu ombro, Byojak instintivamente apertou seu casaco de pele de carneiro em volta do corpo. O silêncio era mortal durante todo o caminho. À frente não havia nada além de planícies brancas sem fim e montanhas cobertas de neve. Mundo, estou com um mau pressentimento sobre isso. Byojak estremeceu ao olhar para os campos de neve desolados. Ha 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 ha. Irmão, você está pensando demais. Assim que conseguirmos as armas, deixaremos esta ilha imediatamente, e depois disso, o mundo será nosso para explorar. Bin Ji-wold sorriu enquanto tentava tranquilizá-lo, seus olhos brilhando de ambição como fogo. Não, não foi isso que eu quis dizer. Byojak balançou a cabeça. Seu rosto já pálido parecia ainda mais pálido no frio. Nós nos movemos rápido demais. Desde que zarpamos, só houve matança e guerra. Nossas recompensas continuam aumentando sem nenhuma razão clara, e Sengoku está nos perseguindo implacavelmente. Cada vez mais pessoas estão se juntando aos piratas do mundo, mas o número de subordinados cresceu muito além do que nossos oficiais podem controlar. E ele fez uma pausa, os olhos cheios de uma emoção complicada enquanto olhava para o irmão. Você mudou o mundo. Você se tornou mais ousado, mais imprudente. Você trata vidas humanas como formigas. Você está destruindo tudo que estiver no seu caminho. Se continuarmos assim, será apenas uma questão de tempo até que enfrentemos consequências que não podemos prever. O Bin Ji-wold parou de repente. Os piratas atrás dele também pararam instintivamente, confusos com a pausa repentina do capitão. Flocos de neve caíam como estrelas, pousando em seu capacete, ombros e corpo. O sorriso em seu rosto havia desaparecido. Irmão, o que você está tentando dizer? A voz de Bin Ji-wold era baixa e tranquila.
Você se esqueceu do nosso sonho? Viajar pelo mundo não era o seu sonho desde o início? Não, mundo, eu não esqueci. Biojak disse, balançando a cabeça, seus olhos turvos cheios de incerteza. Mesmo agora, ainda quero navegar pelo mundo, ver todos os diferentes pontos turísticos e encontrar a verdadeira liberdade no mar infinito. Quem esqueceu esse sonho? É você. Quando foi a última vez que paramos em uma ilha onde nunca tínhamos estado, rimos à vontade e simplesmente nos divertimos? Você nem se lembra, né? O que você está curtindo agora não é viajar, não é aventura, é matar, é destruir. À medida que seu poder aumentava, principalmente depois que você conseguiu aquela Akuma no Mi, você mudava. É como se tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. Sua fome por destruição continua crescendo. Sua ambição está fora de controle. Você está destruindo tudo em seu caminho. Navios do governo mundial, frotas da marinha, até mesmo civis e cidades inocentes. Tudo está sendo engolido pela sua raiva. Eles me forçaram. Bianji-Wold rugiu de repente, interrompendo seu irmão. As veias saltavam em sua testa. Seu rosto se contorcia de fúria e seus punhos estavam cerrados com força. Se eu não fizesse isso, como poderíamos perseguir nosso sonho? Viajar pelo mundo não é um slogan. Precisamos de dinheiro, precisamos de poder. A única maneira de fazer aqueles que querem nos eliminar pensarem duas vezes é destruir, saquear, arrasar tudo. Eu tenho o poder da Moa Moa no Mi. Por que eu não deveria ser o rei dos mares? Fique atrás de mim e observe, irmão. Eu esmagarei qualquer um que ouse ficar em nosso caminho. Sejam os fuzileiros navais ou o governo mundial. Todos se curvarão aos meus pés, diante do Bianji-Wold. Ele terminou com um sorriso selvagem e destemido. Então caminhou para frente sem olhar para trás. Biojak sentou-se calmamente em seu ombro, com os olhos fixos no perfil do irmão, suspirando para si mesmo. Capítulo 85. Flocos de neve caíam. Depois que Bianji-Wold e sua equipe passaram por uma floresta coberta de neve, a vista de repente se abriu. Em uma vasta planície branca, uma dúzia de figuras vestidas com trajes pretos da máfia estavam vigilantes, com uma pilha de caixas de madeira atrás delas. Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Bianji-Wold. Cadê aquele pirralho do Doflamingo? O quê? Para um acordo tão importante, ele nem tem coragem de aparecer? O tal rei do submundo no Mar do Norte. Tic. Ele é só um rato escondido no esgoto. Que piada! Os membros da família Don Quixote empalideceram de raiva, mas ninguém ousou falar diante das provocações do Bianji-Wold. Doflamingo-sama está ocupado com assuntos urgentes e não pôde vir, disse um dos mafiosos com uma leve reverência. Bianji-Wold olhou para ele. E então? Tudo o que eu pedi está aqui. O líder da máfia levantou a mão e os outros imediatamente entraram em ação. Uma grande caixa após a outra foi trazida e aberta com um alto barulho de barras de ferro. Armas suficientes para equipar 3.000 homens, todas de primeira qualidade. Bianji-Wold soltou um bufo frio e acenou com a mão. Os piratas do mundo, já vermelhos de excitação, não conseguiram mais se conter. Eles correram e retiraram armas das caixas cheias de palha. Ha 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 ha. Capitão Mundo, este equipamento é de primeira qualidade. Mesmo alguns países membros do governo mundial não têm esse tipo de poder de fogo. Os piratas estavam todos sorrindo abertamente, manuseando as armas de fogo com uma excitação mal contida. Satisfeito, Bianji-Wold perguntou novamente. E o item mais importante? O líder da máfia respondeu gravemente. Também está pronto. Ele se virou e caminhou em direção à orla da Floresta Nevada. Abaixando-se, tateou ao redor por um instante. Então, como se estivesse agarrando algo, deu um puxão forte. Uma enorme camada de neve foi arrancada, revelando um objeto aterrorizante sob a lona enquanto flocos de neve voavam no ar. Um cano de canhão preto e reluzente surgiu à vista com mais de 3 metros de largura e mais de 8 metros de comprimento. Sua superfície era lisa e fria, e o cano aberto exalava um forte cheiro de pólvora. A carruagem, equipada com 2 enormes rodas em forma de disco, mantinha um enorme canhão em pé no campo nevado. Parecia uma fera desajeitada e disforme de aço negro, ameaçadora e impossível de ignorar. No momento em que Bianji-Wold viu o canhão, seus olhos brilharam intensamente. Sua figura desapareceu e num piscar de olhos, ele apareceu ao lado do canhão como um fantasma. Ele estendeu a mão e a passou delicadamente pela arma monstruosa. Uma expressão distorcida de euforia gradualmente tomou conta de seu rosto. As conchas? Bem aqui. O mafioso caminhou até o lado e puxou outra lona coberta de neve, revelando caixas de munição abaixo dela. Este canhão é diferente de tudo que já foi construído. Sua construção exigiu uma quantidade enorme de recursos. Seu alcance ultrapassa facilmente 3 milhas náuticas. Combinado com esses projéteis especiais, ele pode afundar um grande navio de guerra com facilidade. Bianji-Wold sorriu. Não confio nas suas avaliações. Quando se trata de armas, prefiro testá-las eu mesmo. Com isso, ele abriu uma caixa, içou sem esforço um projétil preto com mais de 2 metros de diâmetro e o carregou na boca aberta do canhão. O pavio aceso serpenteava ao vento, suas faíscas iluminando o rosto de Bianji-Wold, que estava contorcido de ambição selvagem. No momento seguinte, bum! Um estrondo estrondoso rasgou o ar. A neve que se acumulava nas árvores num raio de 100 metros foi sacudida pelo estrondo. O projétil preto atravessou o céu em um amplo arco, atingindo com força um pico distante coberto de neve. Estrondo. O chão tremeu com um terremoto profundo e ressonante. Chamas subiam do cume da montanha enquanto avalanches de neve e pedras desabavam em ondas. Todos olhavam em silêncio e atordoados para a destruição. O topo da montanha estava desabando, quase achatado, e não conseguiam deixar de suspirar. Ha 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 ha. É isso. Essa é a sensação.
Chamas dançavam no céu, fumaça espessa subia, lançando luz e sombra sobre o rosto de Bin-Dewald enquanto ele ria loucamente. Biojak ficou paralisado, com os olhos arregalados de choque diante do poder aterrorizante do canhão. Sua mente ficou em branco. O irmão dele nem tinha usado os poderes da Akuma no Mi agora. Isso significava que esse poder absurdo vinha unicamente do próprio canhão. Ele não conseguia imaginar se esse nível de poder de fogo fosse aumentado 100 vezes pela Moa no Mi do Bin-Dewald. Poderia mesmo destruir uma cidade? Não, uma ilha, ou até mesmo arrasar o quartel-general da marinha com um único ataque. Por um momento, Biojak duvidou de seus próprios pensamentos. Ótimo. Aquele pirralho do Doflamingo não me decepcionou. Estou muito satisfeito. Bin-Dewald deu um tapinha gentil no cano preto do canhão. A reputação da família Don Quixote no submundo é bem conhecida em todo o Mar do Norte, disse o mafioso com uma reverência. Mas só testamos este canhão grande. O resto das armas ainda não foram testadas. A boca de Bin-Dewald se curvou em um sorriso. O mafioso congelou. Bang, 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 bang. De repente, ouviu-se uma rajada rápida de tiros. Os olhos do mafioso se arregalaram em choque. Não muito longe dali, todos os seus camaradas haviam caído na neve, com os corpos crivados de balas. O sangue escorria por baixo deles, manchando o chão branco de vermelho. Os piratas do mundo sorriram cruelmente, enquanto fumaça saía dos canos de suas armas novas. Você ousa. Bang. A cabeça do mafioso se virou para o lado enquanto uma flor vermelha de sangue brotava de sua testa. Ele caiu pesadamente no chão, seus olhos turvos fixos no Bin-Dewald, sangue escorrendo de sua boca. Doflamingo-sama não. Darin-sama, nunca, irá te perdoar. Bin-Dewald abaixou lentamente sua pistola de pederneira fumegante e caminhou até o homem caído, olhando para ele com um sorriso zombeteiro. Eu conheço aquele pirralho do Doflamingo, mas quem é esse Darin? Ele estalou a língua divertido e então, de repente, franziu a testa. Um ruído agudo e estridente rasgou o ar ao longe, aproximando-se rapidamente numa velocidade assustadora. Algo estava cortando a atmosfera com uma força incrível. Os olhos de Bin-Dewald se aguçaram, um estranho brilho vermelho cintilou em suas pupilas. Sem olhar, ele girou nos calcanhares e estendeu a palma áspera com força. Bum! Uma rajada violenta explodiu, a neve subindo em espiral no ar. O corpo de Bin-Dewald foi empurrado 1 metro para trás, abrindo um sulco profundo no chão. Seu manto cinza ondulava descontroladamente atrás dele. Pairando no ar, ele pegou um skate de metal aerodinâmico em pleno voo, cuja cauda chicoteava com um impulso. Ele apertou os olhos. Esse sou eu. De repente, uma voz baixa veio de trás dele. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 86. O Bin-Dewald girou lentamente. Uma figura alta e imponente surgiu. Seus cabelos pretos e curtos se agitavam levemente na neve. As linhas elegantes de seu traje exalavam uma aura selvagem e violenta, enquanto uma ampla capa branca como a neve balançava furiosamente ao vento atrás dele. Fuzileiros navais? Bin-Dewald estreitou os olhos e sua expressão escureceu. Com um giro de mão, o skate de metal aerodinâmico se dobrou e se deformou como uma corda torcida. Ao mesmo tempo, ele gentilmente levantou Biojak do ombro e o colocou no chão. Biojak saiu mancando com suas muletas. As centenas de piratas ali perto pararam por um instante, depois se abriram em sorrisos cruéis enquanto erguiam suas armas novinhas em folha. Um por um, seus canos ocos se fixaram no capitão da marinha. Darin, acho que já ouvi esse nome antes. Bin-Dewald olhou de soslaio para o fuzileiro naval de cabelos negros à sua frente, e um sorriso irônico surgiu lentamente em seu rosto. Agora me lembro. Um figurão no Mar do Norte, hein? Dizem que até os países membros do governo mundial por aqui precisam lhe mostrar algum respeito. Rogers Darin, comandante supremo dos fuzileiros navais do Mar do Norte. Se não me engano, é você, não é, garoto? Darin não respondeu. Apenas olhou para o mafioso sem vida no chão. Os olhos do homem estavam arregalados e vazios, completamente desprovidos de vida. Não é assim que se faz negócios, ele disse de repente. O que é que foi isso? Bin-Dewald piscou, confusão estampada em seu rosto. Existem regras no Mar do Norte. E regras nos negócios. Também não gosto de ter armas apontadas para mim. A voz do capitão da marinha era monótona enquanto ele olhava para o cadáver, seu tom calmo e frio. No momento em que as palavras saíram de sua boca. Claque, claque, claque. Dezenas de piratas arregalaram os olhos de horror quando as armas em suas mãos voaram de repente, como se tivessem sido puxadas por uma força invisível, quentes demais para segurar. As armas giravam no ar com uma velocidade assustadora, os canos girando no ar. Num piscar de olhos, elas miraram não para fora, mas de volta para seus antigos donos. E então, eles atiraram. Bang, 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 bang. Houve tiroteio. O som de balas rasgando a carne ecoava sem parar. O chão coberto de neve explodiu em crateras, e sangue vermelho espirrou como flores desabrochando sobre os corpos convulsionados dos piratas, manchando o ar com névoa. As pupilas do Bin-Dewald diminuíram. Quando os tiros cessaram, centenas de cadáveres mutilados atingiram o chão com estrondos pesados. A neve branca imaculada estava agora encharcada de um vermelho profundo. Centenas de armas fumegantes pairavam no ar. Então, lentamente, eles se viraram. Um por um, seus focinhos se voltaram para o Bin-Dewald. Bem, agora é justo. Darin olhou lentamente para cima. Manipulação de metais, hein? Bin-Dewald estreitou os olhos, então soltou uma risada de desprezo.
fuzileirinho arrogante da marinha. Acha que uma Akuma no Mi te torna meu igual? Ele não terminou a frase. O skate destroçado a seus pés se contorceu de repente como um ser vivo. Metal líquido branco prateado se enrolou e se torceu para cima, prendendo-se firmemente às pernas de Grindelwald. Sua expressão mudou um pouco. Darren fez um leve movimento com o dedo. Um tênue arco azul de eletricidade cintilou no ar. As armas pairando brilharam novamente, línguas de fogo ardentes disparando descontroladamente. Uma tempestade de balas se transformou em um furacão metálico, engolindo o Grindelwald inteiro em uma barragem de força mortal. Isso funciona mesmo? Grindelwald zombou. Uma camada de armadura negra invisível com um brilho metálico espalhou-se rapidamente por seu corpo. Clang, clang, clang. Bala após bala o atingiu, ricocheteando inofensivamente como pedrinhas batendo em aço. Não sobrou nenhuma marca. O impacto abriu crateras rasas na neve. Enquanto ele estava na tempestade de fogo, o rosto de Grindelwald se contorceu em um sorriso furioso e zombeteiro. Pirralho da marinha, você não tem ideia de como é o verdadeiro terror deste mar. O Mar do Norte é um lago pequeno. Você nunca pôs os pés na Grand Line. Só um sapo no fundo de um poço. Com um rugido ele pisou no chão. Suas pernas, revestidas de aqui do armamento, explodiram de força. O chão gemeu sob ele, estalando de forma audível. As amarras de metal se torceram e esticaram, até que ele finalmente se soltou com força bruta. Mas a expressão de Darren não mudou. Não, você é quem não entende o verdadeiro terror do Mar do Norte. De repente ele sorriu. O mundo de Byrne congelou. O sorriso que repuxava os lábios do capitão da marinha o encheu de inquietação. Uma premonição sinistra surgiu em seu peito. Ele instintivamente levou seu aqui de observação ao limite, e seu rosto mudou instantaneamente. Darren levantou o braço e o balançou com força suficiente para assobiar como um trovão. A neve no céu se espalhou de repente e depois mudou de curso, subindo em espiral sob a influência de alguma força estranha e invisível. Grindelwald instintivamente olhou para cima. Ao longe, escondido sob uma árvore, Biojak também olhou para cima. O sangue sumiu de seu rosto, deixando-o pálido. O que é aquilo? 1, 2, 3. Um navio de guerra após o outro rompia as nuvens como quebra-gelos. 10 navios de guerra da marinha alinhados em formação perfeita pairando no céu. Da proa e dos lados, canos de canhões negros como breu se projetavam, encarando friamente a ilha abaixo, como bestas de guerra brutais mostrando suas presas. Os tempos mudaram, Grindelwald. Darren falou suavemente. Nas pupilas encolhidas do Grindelwald, e no olhar horrorizado de Biojak. Darren levantou a mão com os dedos bem abertos, e fez um gesto de comando. Ele fechou o punho. Buon. Um rugido ensurdecedor ecoou do céu. Chamas vermelho-alaranjadas jorraram dos canos dos canhões, e uma tempestade de granadas caiu do alto, como uma rede de morte e destruição. O alvo deles eram os 4 navios piratas atracados no porto, pertencentes aos piratas do mundo. No segundo seguinte, explosões irromperam em ondas por todo o porto. O Estreito Cais se transformou em uma série de explosões de fogo conforme cada navio pirata detonava em sequência. Chamas vermelhas subiram no ar, varrendo a terra, o litoral e o mar, lambendo o céu com asas uivantes de fogo. Ondas de choque se espalharam, lançando terra, detritos e ondas no ar. Gritos fracos de piratas moribundos ecoavam do inferno. Uma fumaça preta e espessa subia em direção ao céu, espiralando e se agitando. As chamas pintaram o céu de um vermelho profundo, quase vermelho sangue. De costas para o fogo ardente, o capitão da marinha permanecia imponente. Sua capa branca esvoaçante refletia a luz vermelho sangue. Rogers Darren, o almirante do Mar do Norte, abriu os braços enquanto colunas de fogo surgiam atrás dele. Com um sorriso arrogante, ele olhou para o lendário pirata à sua frente. Bem-vindo ao Mar do Norte. Bem-vindo ao meu território. Capítulo 87. Almirante Sengoku. O que é isso? Alguém apareceu de repente na ilha. Ele está lutando contra os piratas do mundo. Num instante, além do Grindelwald, centenas de piratas da ilha foram exterminados. No mar, a várias milhas náuticas da ilha-alvo, um soldado da marinha, em pé no convés de observação, monitorando a ilha através de um telescópio, gritou de repente. Animado. É o capitão Darren. Ele apareceu na ilha. Num piscar de olhos, ele derrubou centenas de homens do Grindelwald. O que? O rosto de Sengoku se contorceu em choque enquanto ele rapidamente pegava o telescópio de seu ajudante, examinando a área rapidamente. Mas naquele momento, Borsalino, que estava casualmente mexendo nas unhas, de repente olhou para cima com um leve sorriso. Não precisa procurar. Eles estão aqui. Sengoku congelou por um momento, então instintivamente ativou seu aqui de observação. Sentindo algo incomum, suas pupilas se reduziram a pontinhos enquanto seu olhar disparava em direção às camadas de nuvens acima da ilha. E então todos os fuzileiros navais no navio de guerra arregalaram os olhos, bocas abertas e mentes em branco, como se estivessem testemunhando algo inacreditável. Do céu distante, um navio de guerra após o outro atravessava as nuvens, planando em formação em alta altitude, como se não fossem afetados pelo vento ou pela gravidade. Canhões enormes e escuros saíam dos navios. Um momento de silêncio se passou. Então o fogo irrompeu. Uma tempestade de fogo engolfou o porto da ilha, varrendo-o como um maremoto. Explosões carmesim irromperam pela paisagem, seguidas por um mar de chamas. Tremores ecoavam pelo oceano, e ondas gigantescas se agitavam visivelmente perto da ilha. Os 4 navios piratas dos piratas do mundo, todos destruídos. No silêncio mortal, alguém no convés finalmente engoliu em seco e murmurou roucamente. Quando o silêncio foi quebrado, aplausos irromperam por todo o navio de guerra. Esses são os navios da nossa marinha. Isso mesmo.
A bandeira da justiça, o emblema da gaivota. Mas de onde veio essa frota? Uma frota voadora da Marinha. Não recebemos nenhum reforço do quartel-general. Espere um minuto. Estamos no Mar do Norte. Será que... Os fuzileiros navais começaram a murmurar entre si, então de repente perceberam algo e voltaram os olhos em uníssono para o almirante. Bom trabalho. Sengoku de repente deu um soco no ar de excitação, sua capa de justiça ondulando atrás dele. Seus olhos ardiam de desejo enquanto ele olhava para a frota alinhada no céu, com o coração batendo descontroladamente. Uma frota voadora da Marinha. Aquele pirralho do Darem. Ele ficou escondendo isso o tempo todo. Sengoku não pôde deixar de sorrir de satisfação. Como almirante da Marinha e o homem mais estratégico do campo da justiça, Sengoku sabia melhor do que ninguém o imenso valor estratégico de uma frota aérea. Veja o antigo inimigo deles, Shiki, o Leão Dourado. Ele usava o poder da Fuva no Mi para erguer sua frota pirata no céu. Seus movimentos eram evasivos, seus ataques imprevisíveis. Mesmo em menor número, ele podia recuar com facilidade. Com sua força de combate avassaladora, Shiki se tornou praticamente intocável. Graças a esse poder, Shiki superou até Roger e Barba Branca em notoriedade, tornando-se o inimigo mais temido da Marinha. Os fuzileiros navais não tinham poder contra ele, sendo forçados a adotar uma postura puramente defensiva. Mas agora, as coisas eram diferentes. Se eles pudessem aproveitar as habilidades daquele pirralho do Darem, talvez, só talvez, eles pudessem criar uma frota voadora invencível. Uma frota de justiça que poderia atravessar o novo mundo sem restrições, alcançando todos os cantos do globo sem ser impedida por correntes marítimas ou rotas comerciais, executando ataques rápidos e estratégicos para acabar com o mal. O pensamento fez o sangue de Sengoku ferver de excitação. Ele até mesmo ignorou momentaneamente o poder de fogo excessivo e aterrorizante que a frota Mar do Norte carregava. Almirante Sengoku, não deveríamos agir agora? Borsalino perguntou com um sorriso descontraído. Sengoku acordou de seus pensamentos e de repente percebeu. Esse era o sinal para atacar. Todas as unidades, ataquem. Velocidade máxima. Ele levantou a mão e deu o comando, sua expressão ficando séria. Assim que a ordem foi dada, os fuzileiros navais entraram em ação, levantando as velas e acelerando os motores a todo vapor. E Borsalino, o que você ainda está fazendo? Vá ajudar imediatamente. Sengoku de repente se virou e gritou com raiva para Borsalino, que ainda estava ajeitando seu terno lentamente. Se alguma coisa acontecer com Darem, eu vou responsabilizá-lo pessoalmente. Com 4 navios piratas afundados em um instante, o Bin Jiwold ficou encurralado sem ter para onde fugir. Que tipo de contra-ataque desesperado uma fera presa desencadearia? Naquele momento, Darem era o único naquela ilha. Borsalino levantou as 2 mãos como se estivesse se rendendo e murmurou baixinho. Sim, se eu não tivesse te lembrado, você estaria tão animado que nem teria dado a ordem de ataque. Com isso, sua figura se espalhou em focos dourados e disparou em direção à ilha distante. Observando a luz dourada se dissipar, Sengoku começou a suar frio. Ele cerrou os punhos com tanta força que as veias do dorso das mãos saltaram. Não importa o que aconteça, Darem não deve ser machucado. Seu pirralho fuzileiro naval, você está pedindo para morrer. Um rugido furioso ecoou pelo ar. Os olhos de Bin Jiwold ficaram vermelhos, com vasos sanguíneos cobrindo densamente o branco dos olhos. Ao ver o litoral em chamas, ele imediatamente percebeu que estava completamente cercado pelos fuzileiros navais. 4 navios piratas, milhares de subordinados, todos destruídos em um instante pelo poder de fogo avassalador da frota Mar do Norte. E esse pirralho na frente dele era apenas um capitão, não havia como derrotá-lo sozinho. O que significava que aquele desgraçado do Sengoku tinha que estar por perto. E sua rota de fuga desapareceu. Não. De repente, Bin Jiwold se lembrou de algo. Um sorriso torto surgiu em seu rosto. Darem, seu pirralho, você acha que cortou todas as minhas saídas? Ele tirou um Dendemushi de dentro do casaco. Ha. Aposto que você não esperava por isso, ainda tem um navio sobrando. Ele descou o número. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Nenhuma resposta. O mundo de Birnd congelou. Parece que o sinal do seu Dendemushi não está muito bom. O capitão da marinha disse com um sorriso irônico. Capítulo 88. O sinal do Dendemushi está sendo bloqueado. Não muito longe, sob a sombra das árvores, Biojak olhava fixamente para o adormecido Dendemushi na mão de Bin Jiwold, com uma tempestade rugindo em seu coração. Mundo. A habilidade daquele pirralho da marinha não é só manipular metal. Ele controla campos magnéticos. Ele está bloqueando diretamente o sinal do Dendemushi. Rangendo os dentes, Biojak gritou roucamente, ignorando o ar frio que raspava sua garganta. Logo depois de gritar, ele se curvou em um violento ataque de tosse, cuspindo até mesmo o catarro tingido de sangue. Mas seus olhos estavam cheios de terror puro e indizível. Se seu palpite estivesse certo, essa era uma armadilha que havia sido armada há muito tempo. As armas de Doflamingo, a hora e o local do acordo, a interferência do campo magnético, 4 navios piratas destruídos instantaneamente, todas as rotas de fuga cortadas. Isso só podia significar uma coisa: eles estavam prestes a ser atingidos por um ataque com força total da alta cúpula da marinha. O pensamento fez com que o medo inundasse a mente de Biojak. Ofegante, ele caiu de joelhos com um baque, o corpo tremendo pela falta de oxigênio. Maldito pirralho da marinha! Bin Jiwold rugiu, com os olhos vermelhos e fixos em Darem, seu olhar fervendo de fúria e intenção de matar. Ele finalmente percebeu isso também. Você é quem acabou, Bin Jiwold. Darem levantou a mão.
O metal que prendia as pernas de Grindelwald subitamente reativou, esticando-se em pontas longas e afiadas que dispararam em direção ao seu corpo. Clang, clang, clang. Os espinhos de metal colidiram com o corpo de Grindelwald, que estava coberto de armamento aqui, lançando faíscas a cada golpe. Eu já te disse, esse tipo de truque não funciona comigo. Grindelwald berrou. Mais velocidade 10 vezes maior. Estrondo. O chão sob seus pés explodiu, rachando em todas as direções. A força explosiva, aliada a uma segunda onda de armamento, permitiu que ele se libertasse das amarras de metal. Bang! Ele pisou forte, fazendo com que os escombros voassem para o ar, suspensos no ar pela explosão. Ele abriu suas mãos grandes e ásperas e jogou os destroços para frente, lançando-os em direção a Darin. Mais espingarda décupla. As pedras voadoras aceleraram repentinamente, multiplicando sua velocidade por 10 durante o voo. A força resultante deu a elas o impacto mortal de um tiro de espingarda. Darin deu um sorriso irônico. Ping, ping, ping. As pedras, parecidas com estilhaços, atingiram seu corpo, mas ricochetearam sem causar danos. As pupilas do Grindelwald diminuíram. A durabilidade física desse pirralho da marinha era inacreditável. Mas antes que ele pudesse reagir, uma saraivada de tiros de canhão ecoou no horizonte. Dezenas de canhões pesados de 10 navios de guerra rugiram em uníssono, cuspindo chamas vermelho-alaranjadas no céu em rajadas sincronizadas. Bombas caíam como uma tempestade, formando uma rede mortal de fumaça e chamas que se aproximava do Grindelwald. Mais velocidade 10 vezes maior. O Grindelwald desapareceu na hora. Enquanto o bombardeio caía, sua silhueta dançava no ar como um fantasma, serpenteando e disparando sem esforço através da densa chuva de granadas. Ele dominou Soru e Gepo do Rokushiki com perfeição. Bum, bum, bum. Explosões irromperam no campo de batalha enquanto projéteis atingiam o chão, iniciando chamas intensas. Ha. Velocidade é poder. Aqui no mar, ninguém consegue me acompanhar. Grindelwald riu descontroladamente, desviando de outro projétil com um borrão. É assim mesmo. Darin zombou. Ele abriu as mãos e agarrou o ar com os dedos abertos, depois puxou com força, como se estivesse agarrando algo invisível. O Grindelwald congelou em confusão, então de repente percebeu que as balas de canhão, que deveriam estar caindo em arcos suaves, haviam desviado do curso no ar. Bum! Um projétil fez uma curva acentuada e explodiu bem na frente dele. Depois outro. Um terceiro, um quarto. Projéteis um após o outro se retorciam no ar, como se guiados por mãos invisíveis, desafiando as leis da física enquanto caíam sobre o Grindelwald em uma tempestade selvagem. Fogo ardente, fumaça negra e sufocante enchiam o céu, pintando de vermelho. O calor crescente varria o campo de batalha, e a temperatura crescente derretia rapidamente a neve no chão. De repente, um estrondo sônico estrondoso cortou o ar. Envolto em fumaça com a pele queimada, Grindelwald apareceu atrás de Darin como um fantasma. Mais velocidade 50 vezes maior. As pupilas de Darin encolheram até parecerem agulhas. Tão rápido, pirralho, dependendo de truques como seus, você nunca vai entender o verdadeiro terror deste mar. Morrer. Com os olhos vermelhos, Grindelwald deu um soco na nuca de Darin. Com uma velocidade 50 vezes maior, o soco destruiu o ar, produzindo uma violenta onda de choque branca. Esse pirralho não acordou observação aqui, ele não poderia reagir a tempo. Mas o que aconteceu em seguida deixou Grindelwald completamente atordoado. O fuzileiro que estava de costas virou-se repentinamente. O metal em volta de seu braço se deformou e se expandiu, formando um escudo de alta densidade à sua frente. Ele previu o ataque. Impossível. Um soco esmagador acertou. Rachadura. O escudo de metal se torceu e depois se quebrou completamente. O punho de Grindelwald atingiu os braços cruzados de Darin. Bum! Uma enorme onda de choque explodiu para fora em anéis. Craque, craque, craque. Sangue jorrou dos braços de Darin enquanto os ossos estalavam ruidosamente. Bang! No segundo seguinte, Darin foi arremessado para longe como uma bala de canhão, voando pelo ar por mais de 100 metros antes de cair no chão, abrindo um longo buraco encharcado de sangue na neve. Pinga, pinga. Sangue espesso escorria de seus braços mutilados. Rangendo os dentes, Darin se levantou. Seus braços latejavam com uma dor lancinante, e sangue escorria pelo canto da boca. Aquele soco do Grindelwald fraturou os ossos dos seus antebraços. Se não fosse pelo amortecimento do escudo de metal e seu condicionamento físico desumano, seus braços teriam sido completamente destruídos pela força daquele aqui de armamento. Aqui realmente é o maior poder deste mar. Darin limpou o sangue da boca e olhou para as mãos. O sangue ainda jorrava dos ferimentos. Seu antebraço esquerdo era uma massa de carne e sangue, com veias pulsantes visíveis por baixo. Um grande pedaço de músculo havia desaparecido do dorso da mão direita, deixando o osso exposto ao ar. E ainda assim, ele sorriu ferozmente. Mas eu ainda posso lutar. Capítulo 89. Neste vasto mar, dominar ou não aqui é a linha mais clara entre o forte e o fraco. O aqui de armamentos pode aumentar significativamente tanto a defesa quanto o poder ofensivo do usuário. É também o único método, além da Pedra do Mar, que permite combater usuários de Akuma no Mi do tipologia. O aqui de observação, por outro lado, concede ao usuário um senso aguçado de aura, permitindo-lhe prever os movimentos e ataques do oponente com incrível precisão. Com sua força, Darin era sem dúvida invencível no Mar do Norte. Mas aqui fora, no Oceano Sem Limites, sem dominar o aqui, ele ainda parecia indefeso e impotente diante de um pirata lendário como Grindelwald. Mesmo que seu corpo físico e habilidades de Akuma no Mi tivessem atingido um nível desumano, Darin cambaleou até se levantar, o corpo baixo e tenso como um leopardo agachado pronto para atacar. A dor percorreu seus braços, mas seus olhos estavam mais claros do que nunca.
Uma fumaça espessa subia à distância e dela, uma bota preta saiu lentamente. Os olhos de Darren seguiram para cima e viram a figura corpulenta do Birndiwold emergir da fumaça. Seu corpo estava coberto de queimaduras. Mesmo o endurecimento total do aqui do armamento não conseguiu protegê-lo completamente do bombardeio feroz da frota Mar do Norte. Pirralho da Marinha. Você sente, não é? A distância entre nós. Os olhos de Birndiwold estavam arregalados enquanto ele encarava o distante capitão da Marinha, respirando pesadamente e com um tom cruel. Ele nunca ficou tão bravo em toda a sua vida. Ele era Birndiwold, o destruidor de mundos. Um pirata que ficou ao lado de Barba Branca e Roger. E agora ele estava preso em algum canto remoto do Mar do Norte. Absurdo. Risível. Imperdoável. Não pense que venceu ainda. Mesmo que aquele desgraçado do Sengoku esteja vindo para te ajudar, tenho tempo de sobra para te matar primeiro e cair fora depois de reconectar o Denden Moshi. Então venha e tente. Seu tempo está acabando. Darren sorriu, seu olhar desafiador. Você é carne morta. Bum. Num raio de 10 metros, o solo desabou repentinamente 1 metro, e inúmeras pilhas de neve foram lançadas para cima pela onda de choque. O Birndiwold desapareceu em um instante. Rápido demais para rastrear. Mais, velocidade 50x. O mundo ficou em silêncio. Os sentidos de Darren se aguçaram ao extremo, com tênues arcos de eletricidade roxa dançando entre seus dedos. Um campo magnético invisível e assustador irradiava de seu corpo, envolvendo uma área de mais de 100 metros de largura. A neve que caía parecia diminuir a velocidade no ar. Dentro de sua mente, as flutuações magnéticas de todos os seres vivos dentro do alcance apareciam com clareza cristalina. Então, um brilho de luz azul brilhou em seus olhos profundos. Peguei ele. Acima. No instante em que esse pensamento se formou, uma forte rajada de vento explodiu acima de nós. Uma bota coberta com o aqui do armamento preto caiu como um machado de batalha de aço partindo pedras. Darren se moveu para o lado bem a tempo, a bota passando raspando em seu cabelo antes de bater no chão. Bum! Um rugido estrondoso ecoou. Poeira e neve irromperam como um dragão furioso. Uma fissura enorme, com centenas de metros de extensão, abriu-se do ponto de impacto até a selva distante. Árvores de ambos os lados desabaram para dentro, engolidas pela ruptura. Detritos se espalharam. As pupilas do Birndiwold encolheram. Esse pirralho da marinha previu meu movimento de novo. Isso não foi sorte. Enquanto ele congelava por uma fração de segundo, o capitão da marinha já havia encurtado a distância. Num piscar de olhos, o espaço entre os dois homens de constituição física semelhante desapareceu. Darren bateu a mão no rosto de Birndiwold, com um sorriso malicioso nos lábios. Vamos testar o quão forte você realmente é. E então, ele cravou a cabeça do pirata no chão. Rachadura. Bum! Uma cratera enorme, com dezenas de metros de largura, formou-se instantaneamente, com sua superfície coberta por densas fraturas. Um vento forte uivava, chicoteando a capa branca e ensanguentada do capitão da marinha como uma bandeira de batalha. Sua figura se erguia alta e feroz. Funcionou? Enterrado nas profundezas da cratera, Birndiwold encarava Darren com deboche. Seu corpo estava envolto em um aqui de armamento, semelhante a uma armadura. Ele agarrou o braço de Darren com uma mão e o jogou para o lado como um chicote. Bang! Darren bateu no chão e o impacto ecoou pela terra. Sangue escorreu de seus lábios, salgado e quente, mas o sorriso em seu rosto só ficou mais louco. Com um giro rápido, ele se levantou e desferiu um chute lateral no pescoço de Birndiwold no momento em que o pirata estava se levantando. Bang! Uma onda de choque rompeu. O corpo de Birndiwold cambaleou, sua visão ficando turva devido ao golpe no pescoço. Mesmo com a defesa do armamento aqui, ele não conseguiu absorver completamente a força monstruosa por trás dos ataques de Darren. Uma onda repentina de fúria o invadiu. Birndiwold avançou, acertando o punho no abdômen de Darren. Bang! No momento em que o soco acertou a perna de Darren, que parecia um chicote, atingiu seu nariz. Golpe após golpe, os dois trocaram ataques violentos. Cada choque deixava rastros de sangue espirrando do corpo do capitão da marinha. Punhos se chocavam. Músculos se chocavam. A neve ao redor dele se agitava e voava com um combate feroz. Foi brutal. Seu maldito lunático. Birndiwold rugiu de repente, olhando feio para o pirralho da marinha cujo rosto coberto de sangue só aumentava a loucura. Apesar de não dominar o aqui, Darren resistiu com sua percepção bizarra e força física monstruosa, resistindo ao ataque implacável do pirata. Hahaha. Vamos lá. Vamos continuar. Sangue jorrou quando outro soco fez Darren deslizar para trás vários metros com o rosto manchado de vermelho. Mas ele estava rindo. Foi incrível. Diante do poder avassalador do Birndiwold, ele sentiu que havia atingido o auge de sua vida. Aquela sensação de dançar no limite entre a vida e a morte. A sensação crua do punho encontrando a carne. A dor, o sangue salgado na boca e no nariz. Era como um amante sedutor, despertando seu instinto primitivo de batalha, provocando a emoção selvagem enterrada no fundo de sua alma. Essa sensação real, intensa e inconfundível de estar vivo, ultrapassando os limites. Um desejo poderoso surgiu dentro dele. Ele queria saber, sem aqui, até onde ele conseguiria ir contra um pirata como Birndiwold. Mesmo que fosse só mais um minuto. Não, só mais um segundo. Isso ainda seria quebrar seus limites. Capítulo 90. Sim, ultrapasse o limite. Porque naquele exato momento Darren podia sentir claramente a força, a velocidade e a resistência física que estavam estagnadas há muito tempo estavam agora aumentando a uma velocidade nunca antes experimentada. Físico, 62.251. Força, 59.311. Velocidade, 61.623.
e a mudança mais significativa foi na sua velocidade. Após ultrapassar a marca dos 60 pontos, sua velocidade e capacidade de explosão deram um salto qualitativo. Ele agora conseguia percorrer curtas distâncias em alta velocidade com uma precisão impressionante. Se isso continuar, em poucos minutos, Darien poderá aprender a técnica Rokushiki da Marinha Soru, apenas com o aumento de atributos e seu confronto com Birndiwold. Com isso em mente, Darien começou a simular e replicar a técnica de poder do Birndiwold em sua cabeça mais uma vez. Impulsionado pela percepção do seu campo magnético, ele conseguia visualizar vividamente cada contração muscular, cada mudança de movimento, cada fluxo de respiração sempre que o Birndiwold realizava Soru. Morra, seu pirralho da marinha! Não pense que pode ganhar tempo. Birndiwold rugiu em fúria, sua figura desaparecendo com um forte voxox antes de reaparecer acima de Darien, desferindo um chute estrondoso em direção à cabeça do capitão da marinha como uma montanha caindo. A força do chute ecoou pelo ar, explodindo com estrondos sonicos ensurdecedores. Os olhos de Darien se abriram de repente. A neve abaixo dele explodiu violentamente. Um lampejo de descrença surgiu nas pupilas de Birndiwold. Bum! Seu pé caiu no chão, fumaça e neve rugindo como dragões, o chão gemendo sob a pressão. Mas o pirralho da marinha tinha ido embora. Ondas de choque percorreram a mente de Birndiwold. Soru! Aquele pirralho da marinha acabou de usar Soru. Como? Impossível! Birndiwold gritou em descrença. Após a conversa anterior, ele teve uma sólida compreensão da força de Darien, o chamado Almirante Mar do Norte. Um corpo desumanamente poderoso, reflexos e percepção extraordinários, e aquele estranho controle magnético. Foi impressionante, sim, mas ainda longe de ser o suficiente para desafiar um grande pirata como ele. Se não fosse pela resistência monstruosa de Darien, ele já estaria morto agora. Mas agora, em menos de 2 minutos, ele aprendeu Soru, um dos 6 poderes da marinha, apenas observando. Não! Birndiwold balançou a cabeça, o rosto escurecendo. Ele olhou para o fuzileiro naval de cabelos negros que reapareceu a dezenas de metros de distância, ofegante e sangrando. Mas seu físico, velocidade, força e reações estavam visivelmente melhorando com o aqui de observação do Birndiwold. Birndiwold cerrou os dentes e cerrou os punhos com força. Esse pirralho imprudente está usando ele como um boneco de treinamento. Você acha que sabe com quem está lidando? A fúria inundou seus olhos vermelhos. O Birndiwold explodiu para frente, movendo-se ainda mais rápido do que antes, aparecendo diante de Darien num piscar de olhos. Mais, velocidade 100x. Morra, seu fuzileiro. Seu punho revestido de aqui de armamento ficou negro como breu, com dureza absoluta. O soco irradiou um poder explosivo tão intenso que distorceu o próprio ar ao redor. As pupilas de Darien diminuíram. Muito rápido. Foi mais de 10 vezes mais rápido que Soru. O soco foi feroz, implacável, avassalador, aterrorizante. Não tem como desviar. Mesmo com a percepção do campo magnético rastreando os movimentos do Birndiwold, o poder explosivo daquela velocidade excedeu o limite de reação atual de Darien. Este era o cheiro da morte. Se for esse o caso, Darien cerrou os dentes e sorriu ferozmente, ignorando completamente o soco que o atingiu no peito. Ele então balançou o próprio punho para frente. Num instante, eles encurtaram a distância. Como 2 tigres rugindo, eles investiram um contra o outro, punhos como presas, prontos para despedaçar suas presas. Estrondo. Bang. Seus punhos colidiram simultaneamente. Rachadura. O peito de Darien cedeu com um estalo de cortar o estômago. A dor era excruciante, forçando-o a soltar um suspiro agudo enquanto o sangue jorrava de sua boca, deixando seu rosto mortalmente pálido. Mas seu soco também atingiu o alvo, atingindo a bochecha de Birndiwold e deixando uma marca roxa e sangrenta no canto de sua boca. Estrondo. Uma segunda explosão de aqui de armamento irrompeu. O corpo de Darien foi lançado como uma bala de canhão, arremessado por centenas de metros antes de colidir com uma montanha distante e coberta de neve. Um estrondo surdo ecoou pelos picos. Avalanches de neve caíam como cachoeiras, lançando ondas pálidas a centenas de metros de altura. Todo esse esforço, quase perdeu sua vida, só por uma gota de sangue. Birndiwold caminhou em direção à montanha que desabava, limpando o sangue da boca enquanto olhava para a mancha em seu polegar e zombou. Dentro da rocha destruída, Darien jazia em uma enorme cratera, com sangue escorrendo de sua boca e nariz. Para mim, isso é mais do que suficiente. O uniforme do capitão da marinha estava em farrapos. Seus músculos dilacerados ondulavam como líquido enquanto o sangue continuava a escorrer de seu rosto. No entanto, seus olhos brilhavam com um espírito feroz e inflexível, sua expressão irradiava alegria selvagem e desafio. O lendário pirata, o destruidor de mundos, Birndiwold ferido por um pirralho que nem tem aqui. Ha 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 ha. Darien riu alto, revelando dentes manchados de sangue. Birndiwold ouviu a provocação, mas não se irritou, em vez disso ficou em silêncio por um momento. Tenho que admitir, Darien. Nunca conheci um lunático como você nestes mares. Ele olhou para o jovem fuzileiro naval espancado, demonstrando pela primeira vez um traço de seriedade e reconhecimento em sua expressão. Com o tempo, você definitivamente chegará ao topo deste oceano. Mas infelizmente... O corpo de Birndiwold disparou como uma bala de canhão, indo direto em direção a Darien. Hoje você morrerá pelas minhas mãos. Seu punho coberto de aqui expandiu-se rapidamente na visão de Darien, mas Darien permaneceu calmo, seu sorriso inalterado. Isso não é garantido. A velocidade máxima neste mar pertence a nós, fuzileiros navais. De repente, um raio de luz dourada rasgou o ar a uma velocidade além da compreensão. Inúmeros fótons convergiram na frente de Darien em um pé calçado com sapatos de couro branco, bloqueando o soco de Birndiwold de frente. Bum! Uma poderosa onda de choque explodiu, levantando um manto ondulante de justiça. Isso foi assustador. Você quase matou o nosso capitão Darien.
Partículas de luz brilhantes continuaram a se acumular, do pé subindo pela perna, pela cintura, pelo pescoço, até que finalmente, um rosto apareceu por trás de um par de óculos de sol comicamente grandes. Borsalino sorriu preguiçosamente enquanto se virava para Darren. Se você morresse aqui, o almirante Sengoku definitivamente me daria uma surra. Darren deu de ombros e sorriu. Até alguém que se move na velocidade da luz chega atrasado em contra Almirante Borsalino. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.